Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Como sempre, às terças-feiras, é com muito gosto que recebemos o nosso convidado, analista residente, José Maria Veiga, para olharmos para alguns temas e assuntos que estão a marcar a atualidade no país. Bom dia, José Maria Veiga, e começamos com um tema que desde a semana passada está na agenda mediática e que tem que ver com a passagem por Cabo Verde de mais uma onda tropical, desta feita associada a um centro de baixas pressões. Houve alguns estragos, nomeadamente no Sal, com a queda do pontão. Há em Santa Maria também o cais de pesca de Preguiça. Há outros estragos também que foram devidamente sinalizados pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. A pergunta que se coloca é se Cabo Verde, de facto, em termos de proteção civil, está preparado para eventos extremos. Bom dia, Carlos Santos. Bom dia, Mário Vizinho. Bom dia, Tubarão Jesus. É verdade, vai ser um grande dia. Consiga uma vitória hoje, fundamental. E também bom dia para a mulher rural cabo-verdiana. Hoje é Dia Internacional da Mulher Cabo-Verdiana. E bom dia, Cabo Verde. Carlos Santos, para responder à questão. Sim. As chuvas são sempre bem-vindas a Cabo Verde e essas chuvas têm sido abençoadas. Infelizmente, há situações em que essas chuvas são acompanhadas de tempestades, às vezes, e pelas informações que foram dadas, a gente até pensava que seria muito mais grave, mas felizmente não houve assim grandes estragos, a não ser a queda do pontão de Santa Maria, que foi destruído parcialmente. Creio que o governo vai, dentro de pouco tempo, tentar restaurar o pontão. Houve também a destruição do cais de pesca de Preguiça, portanto, na ilha de São Nicolau. No fogo houve um polivalente também que teve problemas, e há também quedas de pedras nas estradas. Portanto, nada de grave. Agora, a questão que se coloca é em casos de catástrofes graves, calamidades, situações complicadíssimas que podem acontecer. A pergunta é se de facto a nossa proteção civil está preparada. Bom, desde logo é preciso ter em devida conta a orografia difícil das nossas ilhas. E temos ilhas que estão totalmente descobertas em termos de, por exemplo, acesso a zonas complicadas. Por exemplo, a ilha da Brava não tem um aeroporto, não tem um aeródromo. No mesmo sentido, a ilha de Santo Antão também não tem. E já tivemos no passado, por exemplo, acidente aéreo na ilha de Santo Antão, há uns anos atrás, há mais de 20 anos, e nós todos sabemos quanto tem sido difícil, foi difícil fazer esse trabalho de recuperação, portanto, dos corpos, enfim. Então, temos que trabalhar para que tenhamos proteção civil com mais equipamentos, em termos de equipamentos operacionais, também mais operacionais a trabalhar, e que seja equipado também com material que tem que ter mais de mobilidade e de evacuação. Tudo isso, não é? Mas também a questão da formação, a questão da coordenação das ações. Sabemos que as câmaras também têm uma ação muito forte nessa matéria, mas é preciso que, de facto, continuemos a trabalhar para que esse serviço seja cada vez mais forte e com mais recursos para fazer esse trabalho. E já que estamos a falar de meios de mobilidade, ao Serviço de Proteção Civil do país, ontem a Ministra da Defesa Nacional anunciou para breve a chegada a Cabo Verde do avião King Air 360ER, que vai estar ao serviço de guarda costeira, um aparelho que vai ter como missões evacuação médica, fiscalização, busca e salvamento e de
e patrulhamento marítimo. Portanto, esse avião finalmente vai chegar, ainda não há uma data precisa, os jornais avançam a final deste mês, mas a Ministra diz que neste momento há uma correria para ultimar todo o processo de certificação desse avião. Sim, o avião vai parcialmente dar uma certa segurança, não é? Mas já nas ilhas que mencionamos, que não tem aeródromo, vai ser sempre difícil. Então é preciso dar ainda mais um passo. Mais um passo, talvez, no sentido de a gente conseguir trazer para Cabo Verde alguns helicópteros e criar condições para que possa operar aqui nas ilhas. Caso contrário, vamos continuar ainda com essas dificuldades. De todo modo... Está a pôr isto no plural, helicópteros, não é? Sim, já se falou num helicóptero, mas que nunca tivemos, não é? Estou a pensar em mais do que um. Mais do que um helicóptero. Talvez pensando em pelo menos 2, porque já a Ilha Brava, só a Ilha Brava, precisa de um helicóptero o tempo inteiro. Neste momento há um destacamento das Forças Armadas na Brava, também há a presença, digamos, permanente de um navio para fazer, digamos, a transferência de doentes, não é? Sim, isso já é uma atitude muito boa, uma medida muito boa tomada pelo governo. Mas isso não retira a necessidade de termos necessidade de helicópteros, porque sabemos que temos vários tipos de catástrofes que podem acontecer, incêndios, não é? Naufrágios e outras coisas, né? E nesse caso o helicóptero praticamente é insubstituível em certas operações. É preciso, de facto, que tenhamos isso em conta e, no futuro, eu creio que o governo tem essa estratégia, pouco a pouco, para podermos debelar essa questão. Porque há uma lei de base do Serviço de Proteção Civil em Cabo Verde, agora fez-se a junção dos bombeiros de proteção e Serviço de Proteção Civil, tudo sobre o Comando de Proteção Civil, Serviço Nacional de Proteção Civil, e isso vai permitir também a mobilização dos recursos privados, equipamentos privados que existam, portanto, na área de jurisdição. E não só, não é? Por exemplo, se acontecer uma questão grave a nível de Santiago, a Proteção Civil tem o poder para mobilizar equipamentos disponíveis, sejam públicos, sejam privados, para socorrer a essas situações e minimizar os danos. Isso é possível. Mas quando não há mesmo esse tipo de equipamentos, a coisa fica mais embaraçosa. Falamos do Pontão. Ficou surpreendido pela queda dessa estrutura? Olha, era um atrativo aí em Santa Pontão, Maria. eu conheço bem Pontão, é para além de ser uma coisa atrativa, mas também tem um aspecto sentimental. É uma infraestrutura que vem de muito tempo, mas só que a sua localização no mar extremamente aberto e exposto a tempestades, ondas marítimas fortes, sempre havia esses riscos. Não é a primeira vez que Pontão já foi atingido por esse tipo de ocorrência. De todo modo, eu ouvi o Sr. Ministro do Mar a falar, dizendo que isso ia instalar uma nova estrutura mais forte, com melhores condições, para, em caso de poder aguentar a força das ondas. Esperemos que isso aconteça, porque aquilo de facto é um grande atrativo, era um grande atrativo e deixa alguma falta para os turistas, para os banhistas, mas também para as pessoas que vão lá. O cais de Preguiça também vai ser reconstruído, pelo menos declarações de ontem da Ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, que está precisamente na ilha de São Nicolau e foi constatar in loco, digamos, os estragos provocados pelo mau tempo. O cais de Preguiça, naquela zona de Preguiça há uma comunidade pescatória muito antiga e que tem também beneficiado praticamente todos os governos de apoios, de ajudas em termos de embarcações, em termos de motores, e é uma comunidade muito unida e muito determinada, portanto, na defesa dos seus interesses. A partir do momento que o cais foi destruído, portanto, é necessário imediatamente pensar na sua recuperação. Mas não é só cais de Preguiça, temos um conjunto de comunidades. Eu, por exemplo, estou lembrando do cais, portanto, não é, nem sequer foi cais, é no Paúl.
Há aí também uma infraestrutura, não sei, porque bom, neste momento a tempestade não atingiu Santo Antão, mas tivesse atingido, também no Paúl teríamos graves problemas. Não só com a parte onde os pescadores fazem o arrastamento das embarcações, mas toda aquela povoação. Toda aquela povoação está sob risco. E já agora é preciso pensarmos na questão do ordenamento costeiro, como forma também de criar condições para criar defesas em relação a ocorrências graves em termos de tempestades. Estou, por exemplo, me referindo a Calheta de São Miguel. A Calheta de São Miguel é uma zona muito exposta. Ribeira da Barca, nós já tínhamos feito um muro de proteção na Ribeira da Barca que funciona muito bem e isso tem evitado algum problema, mas há outros locais em Cabo Verde, nas zonas costeiras, onde as populações estão lá e que precisam de medidas claras e impedir também que as pessoas continuem a construir de qualquer maneira nas orlas marítimas. Isso é uma questão de liderança. Há que evitar essa questão. Muito bem, já iremos falar do Orçamento de Estado, pelo menos da proposta. Vamos para um primeiro olhar sobre esse documento, mas bom, José Maria Veiga não é jurista, mas tem acompanhado também essa outra polémica que tem que ver com o pedido da Presidência, formulado pela Presidência da República, de nulidade da deliberação do Tribunal de Contas, que aprova o relatório de contas no período 2021-2023 da Presidência da República. Isto tem dado que falar com troca de argumentos entre vários juristas. Esteve bem a Presidência da República em pedir a nulidade dessa deliberação? Olha, a nulidade é sempre um ato grave. Um ato grave pelas consequências que poderá ter. Mesmo não sendo jurista, mas tivemos iniciação em Direito, no quadro do estudo do comércio internacional. Essa questão da nulidade é logo apresentada como uma questão que é complicada. Mas, de todo modo, o Presidente da República ele está lá para ver as questões em termos constitucionais. Portanto, se acha que uma determinada lei, um determinado decreto é inconstitucional, ele tem direito a suscitar, portanto, essa questão e cabe ao Tribunal Constitucional decidir. Há bem pouco tempo tivemos a pedido do PICV, uma lei que estava sendo, portanto, posta em causa já de algum tempo, que era sobre a possibilidade de uma pessoa que tivesse renunciado ao mandato pudesse candidatar-se de novo. O Tribunal Constitucional veio a dar razão ao PICV nessa... Portanto, a questão já está esclarecida. Essa questão já está esclarecida. Sim. Agora, sobre essa questão, o artigo 17, o ponto 2 do artigo 17, que a Presidência da República evoca, diz que é inconstitucional. Bom, se é inconstitucional, há que o Tribunal Constitucional vai ter que pronunciar sobre isso. De outra forma, é complicado. Mas as consequências, caso, por exemplo, houver uma questão de nulidade, nós temos que nos recordar que, por exemplo, o Zé Carlos Delgado, que era presidente do Tribunal de Contas, cessou as funções, portanto, o mandato terminou em 2016, só em 2018 saiu do Tribunal Constitucional. Todas as questões que ele eventualmente terá decidido em termos de condenações, como é que iam ficar? É claro que, num caso desses, vamos pensar, possivelmente, que a lei, caso, por exemplo, se decidir que a lei é inconstitucional, talvez as consequências seriam daqui para frente, não para trás, porque ia criar muitos danos, seria um desastre até. Mas temos a situação também da Comissão Nacional de Eleições, que o mandato expirou desde 2023. Mas a Comissão continua com os seus integrantes a preparar todas essas eleições. Portanto, é inconstitucional. Se for inconstitucional, como é que vai ser? Mas temos ainda o caso do próprio Tribunal Constitucional.
Zé Maria, mas está praticamente mas determinado. aqui há uma diferença, que em relação aos outros órgãos, são órgãos externos ao Parlamento e a forma de nomeação é diferente, é através do Parlamento, com eleições e que requer maioria reforçada, enquanto que no Tribunal de Contas, portanto, depende apenas de iniciativa do Governo em propor o nome dos juízes conselheiros, digamos, ao Presidente da República. Sim, eu queria chegar lá. A questão, de facto, é essa diferença. Agora, eu penso que essas questões não podem continuar eternamente, não podem. Como é que uma instituição, os juízes, os responsáveis, terminam o mandato, ficam lá 2, 3, 4, 5 anos à espera de tomar posse de uma outra equipa? Porquê é que acha que isto está a acontecer? Não, eu acho em que há órgãos que praticamente já duplicaram o mandato. Há uma falha muito grave aí da nossa democracia. As coisas não estão a funcionar bem. Porque se as coisas funcionassem bem, chegando o termo do mandato, mesmo que não houvesse, portanto, não se chegasse, por exemplo, à substituição imediata, nesse caso, teríamos que ser claros. Teria que haver, talvez, uma gestão, digamos, uma gestão corrente dos processos. Sobretudo nesse caso que está a dizer, quando é uma questão que não exige 2/3, depende diretamente do governo. Exato, acha que neste momento o Tribunal de Contas, os juízes, pelo menos cujos mandatos já expiraram, não têm, digamos, legitimidade para julgar quaisquer contas, tendo em conta esta situação. Quer dizer, se formos ver a lei tal como ela está, que é porque o ponto 2 do artigo 17 diz claramente que eles ficam lá até tomar posse da equipa seguinte. Mas se de facto essa questão é inconstitucional, como o Sr. Presidente da República está a dizer, claro. Mas, mesmo não sendo constitucional, não faz sentido. Mas imaginamos que fiquem lá mais 3 anos nesta situação, Sim, portanto não podem julgar absolutamente nada. Não, mas por que iam ficar lá mais 3 anos? Quem é que ia decidir que eles iam ficar lá mais 3 anos? É um ato governamental, puro e simplesmente. Se houver desentendimento entre órgãos de soberania, já é outra questão, porque há esses jogos políticos de poder, enfim, que às vezes complicam as coisas quando são necessários 2/3 para se decidir. Mas lá, se é uma questão puramente governamental, não entendo. Porquê? Porquê que o Presidente do Tribunal de Contas, o mandato terminou em 2016, só veio sair em 2018, 2 anos depois? Porquê? Mas não acha que há aqui alguma falta de coerência por parte da Presidência da República? Porque foi o próprio Presidente da República que requereu, digamos, a intervenção do Tribunal de Contas. Portanto, José Maria Neves já sabia dessa situação. Sim, eu acho que aqui, de facto, as coisas não ficaram assim muito claras por parte da Presidência da República. Eu acho que as questões também deveriam ser vistas e tratadas. Mas se só agora deu por isso, muito bem. Mas, pronto, é uma questão que, do meu ponto de vista, também deveria ser visto mais tempo, porque, repare, o problema não é só na unidade, o problema é depois as consequências disso tudo. Claro, mas a própria Presidente da Assembleia veio há dias lembrar que a lei é muito clara no país, o mandato termina, digamos, com a posse de outro titular, não é? Sim, o mandato termina com a posse do titular. Não pode vir vazio. Mas é exatamente isso, não há vacatura, mas é exatamente o que o Presidente da República está a dizer, que esta norma é inconstitucional. Bom, deixemos que talvez o Tribunal Constitucional pronuncie sobre isso, porque de facto, se a questão depende unicamente do governo, não se entende porquê que levamos 2, 3 anos para decidir essas questões. Não faz sentido. Muito bem. Vamos ao Orçamento do Estado, pelo menos uma primeira leitura deste documento, que já foi entregue no Parlamento e agora temos assistido o Governo a desdobrar-se em contactos, em conferências, em mesas redondas para apresentar as linhas gerais deste documento, uma proposta de lei que o Governo espera que o principal impacto para 2025 seja a criação de emprego para promover a inclusão social, pelo menos é o que se espera desta proposta do orçamento. Mas é um orçamento que acontece também num contexto internacional ainda de alguma incerteza e com alguns, e que esse contexto pode colocar alguns desafios para a economia cabo-verdiana. É claro, é um orçamento, do meu ponto de vista, um orçamento possível, né? Possível.
nós sabemos, por exemplo, que em termos de projeções internacionais, o crescimento mundial está projetado para 3,2%, de acordo com 3,2%, de acordo com o FMI. E que a inflação também rondaria ali os 6,7%, quer dizer, em 2023, mas em 2024 e 2025 seriam de 5,9% e de 4,5% em 2025. São dados que acabam por condicionar um pouco a questão, portanto, do nosso país, mas devo dizer que das projeções que foram feitas, tanto do Banco de Cabo Verde como do próprio FMI, mas também do Conselho das Finanças Públicas, para além de Standard & Poor's, as projeções estão praticamente equilibradas, tanto em termos do crescimento do PIB, que de acordo com o orçamento do Estado deve rondar 4,8% a 5,3% em 2025, a inflação ficaria em 1,7%, e há todos dados relativos ao financiamento da economia, portanto, os dados em termos das despesas totais, em termos do saldo global, saldo corrente, saldo global primário, o mercado de trabalho, dívida pública, tudo isso parece evoluir do ponto de vista que estão de uma forma positiva. Mas há questões que são complicadas, né, do meu ponto de vista. Há riscos, não é? Há riscos e há questões. Porque, repare que nós, quando vemos as prioridades que o governo estabelece nesse orçamento, há prioridades que estão lá que são fundamentais. Mas há outras questões, tipo redução de ajudas de custos, estadias, essas questões que normalmente são trazidas no Parlamento há vários anos e nunca o governo deu por isso. Mas agora introduz isso no orçamento como prioridade, a redução desses gastos. Bom, tem um valor que tem em termos de mensagem, mas em termos substanciais não diz muita coisa. Não diz muita coisa. Porque o problema que se coloca é criar espaços fiscais para permitir que se faça, de facto, uma diversificação da nossa economia, se possa financiar outros projetos. Nós notamos que, com a pandemia, Cabo Verde foi o único país, pelo menos na nossa região, aqui, que teve um crescimento de menos de 14% ou 15% mais. Os outros países, Guiné-Bissau, Senegal, Gâmbia, Mauritânia, todos esses países ficaram positivamente, caíram um pouco, mas nunca foram para além de 1,5%, 1,7% positivo. Mas Cabo Verde teve essa queda fundamental. Quer dizer que a queda que nós tivemos, efetivamente, não é só culpa de pandemia, mas é sobretudo devido à nossa dependência exacerbada em relação ao turismo. E como não temos uma economia diversificada, então esse tipo de situações nos coloca nisso. Então é preciso que o governo trabalhe nessa matéria, mas tem que dar sinais muito mais claros. Um dos sinais que eu penso que estes sinais estão no orçamento de Estado, ou seja, à medida que o governo vai fazendo face à situação atual, está a potenciar, está a trabalhar nos tais aceleradores que possam contribuir para aumentar o potencial da economia e a sua diversificação? Essa questão. Mas, repare, eu queria só dizer uma questão que me passou agora, que é o seguinte. Nós assistimos todos os dias à criação de instituições públicas. Todos os dias. Até a AMPA praticamente já foi ressuscitada. A Cabo Verde Logística, não é? Isso para quê? Para sugar o dinheiro do Estado e acomodar pessoas. Eu acho que, não sei como é que o governo, que se diz liberal, multiplica, mas sempre abrimos qualquer notícia, encontramos criação de uma instituição pública qualquer. É isso que suga o dinheiro do Estado, não é outra coisa. Agora, eu acho que o governo deve pegar num outro aspecto que não vem no orçamento, que tem a ver com as remunerações salariais. Eu estive a falar com uma pessoa que trabalha nesse setor praticamente, e ele me disse que o problema que se coloca é que a economia cabo-verdiana, as pessoas estão a sair todas. O problema do desemprego já não se coloca porque as pessoas que saem do país são pessoas muitas vezes empregadas. Saem, vão para Portugal ou para outro sítio à procura de quê? De melhor salário.
Então, há que pensar num prazo, talvez, de 3, 4, 5 anos. Elevar o nível salarial em Cabo Verde, talvez, de 50%, 60%. Aliás, o Presidente da República tinha lançado um repto nesse sentido, de se repensar a política salarial em Cabo Verde. É preciso repensar isso completamente, porque senão não vamos ter pessoas para trabalhar, os recursos estão a partir. Eu ouvi o Sr. Ministro das Finanças dizer que formou-se mais 50 mil jovens, mas onde estão esses jovens? Estão cá em Cabo Verde? Não sei. Estão a produzir em Cabo Verde? Não sei. Portanto, a questão é muito mais complicada. Agora, mas também há uma outra questão que é preciso ver nesse quadro orçamental, é que o Cabo Verde assinou um acordo com a FMI. Com o FMI, que é para tentar, de um lado, conseguir financiamentos para desenvolver a economia, reduzir o déficit, reduzir a dívida e, por outro lado, criar condições para fazer face a esses choques externos. E esses fundos, portanto, esses acordos já foram modificados, foram revistos já este ano. Por exemplo, tudo que tem a ver com a questão da questão das finanças públicas, esses financiamentos, portanto, foi revisto já pela 4ª vez. E há um compromisso em que o governo tem que respeitar face a FMI para poder ter acesso a esses desembolsos. E isso acaba também por limitar o governo nas suas ações, razão pela qual tem muitas dificuldades, por exemplo, em satisfazer as demandas dos professores e tudo isso. Muito bem, podemos retomar para a semana a questão do Orçamento de Estado e ainda vários outros aspectos que podemos analisar nesta proposta do Orçamento de Estado para 2025, sobretudo as medidas do ponto de vista social que o Governo incluiu neste Orçamento de Estado. Ficamos por aqui. Fora da Caixa regressa na próxima quinta-feira com José Luís Mascarenhas. Chega também o fim esta edição do Bom Dia Cabo Verde.